Boa tarde, irmãos e irmãs, paz seja com vocês. Hoje vamos falar sobre a história de Neemias. Não vamos contar a história de Neemias, mas vamos usar ela para a nossa vida e como ela é importante para nós. Então beleza, depois, né, vocês, quando acabar esse vídeo, vocês leem a história de Neemias. O livro, procura lá onde fica certinho, né, a história de Neemias e leem, que vai fazer muito bem para vocês. Mas hoje a gente vai pegar um resuminho da história de Neemias, bem resumido mesmo, para dar um contexto aqui para nossa palavra. Quer ver se vocês estão me enxergando? Acho que melhorou. Então vamos lá. A primeira coisa da história de Neemias, né? Neemias, ele existe ali num tempo que o povo ele é levado cativo. Eles ficam anos em cativeiro, né? Por conta de ter desobedecido a Deus, e Deus os entregou a seus inimigos. Ou seja, aí como a gente sabe, Deus tinha um tanto de promessa para Israel, mas por eles desviarem da palavra de Deus, Deus acaba um dia se enfurecendo, a ira de Deus cai sobre esse povo e ele é levado cativo. Eles ficam anos lá no cativeiro. E Neemias, ele foi uma pessoa distinta ali do povo, no caso, que por uma certa situação, ele vai parar perto do rei, para servir ao rei. Só que o que nos leva a primeiro ponto da história de Neemias é que cada pessoa na sua vida, depois que ela entrega seus caminhos para Deus, para Cristo, ela tem uma função na terra. E Neemias, a função de Neemias era ter ido justamente, sido levado lá pelo rei, para estar naquelas condições para que ele pudesse fazer uma obra futura. E vocês vão entender isso logo com o decorrer do vídeo. Neemias, ele está lá servindo o rei, e ele serve tão bem ao rei, que depois ele vai evoluindo lá dentro da casa do rei, né? E consegue um cargo de confiança na casa do rei. E o interessante disso é que você vê que Neemias, ele era um homem que servia a Deus, ou seja, que ele buscava a Deus em primeiro lugar, e as coisas iam acrescentando para ele. E além disso, ele também era um homem que obedecia a palavra de Deus, porque como a palavra de Deus mesmo diz, mesmo ele estando naquela situação que não foi escolha dele estar servindo ao rei, ele estava lá, mas ele fazia tudo o que ele conseguia, ele dava o seu melhor. Por quê? Não por conta do rei, mas pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus já instruía as pessoas a darem o seu melhor por Deus, não por reis. Então você não deve dar seu melhor pelo seu chefe, não, você deve dar o seu melhor por Deus, porque Deus te deu capacidade para você fazer isso. Então, ao Neemias dar o seu melhor, ele foi reconhecido pelo rei, e além disso, o rei via Deus através da vida dele. Então, por Neemias servir a Deus e obedecer seus estatutos e, enfim, fazer as coisas para Deus, servir a Deus, o próprio rei, ele via através da vida de Neemias a Deus, e ele reconhecia que existia um Deus, porque Neemias, ele transparecia isso. Então, quantas vezes, pelos nossos atos, como a gente será que a gente realmente tem transparecido para as outras pessoas que somos filhos de Deus? Ou estamos causando a imagem ao contrário? Lembrando que, já respondendo, muito da má reputação que os cristãos têm hoje é devido justamente a falta de algum deles. Então, ou seja, a falta de um comportamento de pessoas que estão no meio cristão, que diz que são cristãos, estão afetando grandemente a visão como as pessoas veem. Então, a pessoa vai lá, eu sou cristão. Aí a pessoa rouba, a pessoa faz isso, faz um monte de coisa de errado. A pessoa fala, que cristão é tudo falso. Fala para fazer uma coisa, mas faz outra. Então essa visão que muitas das pessoas que têm de nós hoje. Mas eu sei que isso não é verdade, não é completa verdade. Tem sim na igreja pessoas que são dessa forma, que só falam, mas não fazem. Justamente, mas todas elas serão julgadas no final do juízo. Só que a gente que tenta buscar a Deus de coração e de alma, também tem que estar consciente da sua mente que a gente também tem que tomar cuidado com nossas ações que a gente faz e buscar andar nos caminhos de Deus para transparecer a Cristo. Então, você roubar vai transparecer a ação de Cristo? Você mentir vai transparecer a ação de Cristo? Não. Agora, você falar a verdade, você não fazer injustiça, você
fazer como Neemias aqui, ser esforçado no seu trabalho, isso vai transparecer a Cristo. Isso vai mostrar que você é um servo de Deus. Isso vai mostrar que você foi transformado e está ali em adaptação, em melhora dia a dia, constantemente, para a glória de Deus. Então, Neemias, né, ele estava lá, servindo ao rei e tudo, e ali ele descobre que o povo, ele foi de certa forma, ele voltou. Só que onde que eles estavam e tudo, tinham sido destruídos e estava completamente, onde eles moravam, né, no caso, estava completamente destruído, enfim, estava um caos. E aí Neemias ele pega, chora pelo povo e tudo, e ele fica muito triste, ele ora pelo povo e tudo mesmo. Olha, interessante, mesmo ele estando lá de boaça na vida dele, tranquila, com o rei lá, tendo várias coisas de bom na sua vida, porque ele era uma pessoa de confiança ao rei, e o rei ele tratava muito bem Neemias. Então mesmo Neemias estando confortável, estando com uma vida boa, ele compadece pela situação das pessoas de Israel. Então, outro detalhe dessa história pra gente, né, é justamente a gente compadecer com a situação do outro. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, o outro tá sofrendo ali, que se dane. Mas não devemos ser assim. Pessoas, um cristão, ele sempre deve acolher as outras pessoas, mesmo as pessoas sendo ruins, mesmo igual o povo de Israel, ele estava lá porque é um povo pecador, um povo que só errava com Deus, um povo só que entristecia a Deus, mas mesmo assim, Neemias compadece com a situação do povo. Então, depois disso, o Neemias, né, claro, ele tinha virado copeiro do rei, né, só para deixando claro, e ele ficava sempre perto do rei, e o rei percebe que Neemias estava muito triste. E ele fala com Neemias, porque ele estava triste, e Neemias explica toda a situação. Depois, ele consegue uma autorização do próprio rei para poder restaurar os muros de Jerusalém, né? Reconstruir a cidade lá, etc. E o interessante disso é que mostra que Deus nos coloca exatamente onde devemos estar para ficar e para fazer algo para Deus. Então, Neemias, talvez lá atrás, no começo, quando ele foi para a casa do rei, quando ele não era ninguém naquela casa, quando ele não era uma pessoa de relevância, talvez ele podia ter até chegado a pensar, né? Ou se fosse nós, teríamos pensado, nossa, eu estou aqui sofrendo, não sei, mas Neemias não pensou nisso. Ele só continuou servindo a Deus e dando o seu melhor lá naquele lugar. E Deus o exaltou. Então, justamente você, nossa, minha família é um caos, eu tô num trabalho que é uma bagunça, eu tô numa igreja que ela mais desanda do que anda. Você é a luz. Deus te colocou aí, justamente onde você tá, para você fazer diferença, como Neemias fez. Neemias fez diferença na casa do rei, ao ponto de virar o copeiro do rei e poder, né, com a permissão do rei, por o rei gostar dele, por ele ter essa autonomia com o rei deixar ele fazer essa obra, ajudar outras pessoas através da vida dele. Então Neemias ele foi e fez a obra ali, pegou a permissão do rei e tudo, e foi reconstruir os muros de Jerusalém. E o interessante é que muitas pessoas se levantaram contra essa obra, porque eles sabiam que se o povo de Israel se reerguisse, Israel era um povo poderoso, ele sempre foi um povo poderoso, porque Deus estava ali no comando, e eles tinham medo disso, medo do povo ser restituído, né, conseguir as suas coisas de novo e se tornarem um povo forte, um povo poderoso, que não poderia ser mais dominado. E muitas pessoas se levantam contra a obra de Neemias, né? E como a gente pode ver, Deus ele coloca Neemias exatamente naquele lugar, naquela situação, para que ele cresça lá na casa do rei e ele possa ajudar o povo a voltar para Israel e reconstruir seus muros e suas casas, enfim. E no mais, vários inimigos se levantam contra a vida dele, mas Neemias ele continua acreditando em Deus, ele continua fazendo ali, há várias situações que é muito bom que vocês leiam, eu não vou aprofundar para não ceder o tempo do vídeo.
E os inimigos, eles ainda zombavam, falando: como vai erguer um muro nesse tempo? Ele foi destruído, está completamente acabado, não sei o que. E Neemias, ele não ouve a voz dos inimigos, mas ele confia apenas em Deus. Então, Deus o protege, e os inimigos tentam fazer várias coisas contra eles, mas não conseguem. E consegue fazer isso num tempo extraordinário que seria impossível, mas Deus faz ser possível. Então, muitas vezes as pessoas vão falar na sua vida que não vai ser possível, que você tá doida, que você não consegue, que você tá ficando maluco, que é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Se você estiver na direção de Deus, seguindo o caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo na sua vida conforme a vontade de Deus. E Deus abençoou para que tudo desse certo na vida de Neemias ali. E ele consegue reerguer um muro, e consegue restituir o povo de Israel em tudo. E ainda ele consegue fazer o povo se arrepender. Depois de ele reedificar os muros todos, inclusive os inimigos e tanto o povo de Israel, vê que aquilo foi obra de Deus. Que seria impossível fazer aquilo se não fosse Deus no comando. Então, ao verem isso, né, e depois de passarem um tempo, eles se arrependem de todos os pecados que eles fizeram. Então, pela vida de Neemias, muitas outras pessoas foram abençoadas, e pela vida de Neemias, muitas outras pessoas foram salvas e se voltaram a Deus por conta de Neemias. Assim como na sua vida ela é preciosa, você foi colocado no lugar que estava antes e no lugar que está hoje por um propósito, por um motivo. E se você seguir a Cristo, buscar a Deus, tudo isso vai ser um dia revelado o porquê das coisas. Por que você estava lá naquela família sofrida, naquela família que só teve dor, por um propósito. E você seguindo os caminhos de Deus, um dia isso será revelado e você fará, quando você estiver bem, né, como Neemias, você abençoará outras pessoas e pessoas serão salvas pela sua vida e pelo seu testemunho. Então que Deus abençoe vocês e aprendam com a história de Neemias, e leiam lá também, não tenham curiosidade, leiam na Bíblia a passagem de Neemias, o tempo de Neemias, para vocês entenderem tudo isso que eu falei, que vocês vão entender, e é uma história tremenda. Deus abençoe todos vocês.